Amém. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Enquanto você procura, sou grato a Deus. Sou grato à vida dos nossos pastores, do nosso pastor Ed, dos nossos pastores da diretoria e todos os amados irmãos. Êxodo, capítulo de número 12. Versículo de número 8 em diante. Glorificado seja o Senhor. Como está no telão, para ganhar tempo, eu já irei ler. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Amém? Vamos lá. É culto de Santa Ceia, e interessante dizer que, em especial nesta ceia, é um culto de Santa Ceia no mês de Páscoa. A festa da Páscoa tem o seu símbolo intimamente ligado com a Santa Ceia. Se nós formos percebermos e observarmos o significado, os símbolos e tudo que ocorre na Páscoa, nós vamos ver que está também intimamente ligada à Santa Ceia. É tão verdade que a última ceia de Cristo com os seus discípulos acontece exatamente durante a festa da Páscoa. Não há como falar em evangelho sem falar sobre morte substitutiva. E a Páscoa também tem a representação ou o símbolo da morte substitutiva. O capítulo 12 que nós lemos é Deus passando a Moisés todas as coordenadas para fazer a festa da Páscoa. É interessante porque no mês de Abib, ou Nissan, ou mês de março e abril para nós, é o mês que o Senhor intitula, é o mês que o Senhor coloca como o mês da Páscoa. E Ele diz, no 10º mês, vocês pegarão um cordeiro, sem mácula, sem mancha, um cordeiro que não tenha nem nada nele, que venha trazer algum delito sobre ele. E vocês vão guardar esse cordeiro até o 14º dia. E no 14º dia será a celebração da Páscoa com um sacrifício. O sacrifício de um cordeiro inocente. Mas a primeira Páscoa vai acontecer e ela vai acontecer exatamente em um período que vai ter uma representatividade muito forte para Israel. Porque o Senhor vai olhar e Ele vai dizer, neste mês, será o primeiro mês do ano para vocês, e não é a virada do ano para Israel, simplesmente, mas tem um sentido espiritual, porque vai ser a virada de toda uma história para Israel. É exatamente na primeira festa da Páscoa que o Senhor traz um marco sobre Israel e diz, a partir desta Páscoa, vocês não serão mais escravos, a partir desta Páscoa, vocês sairão da opressão, a partir desta Páscoa, vocês irão caminhar rumo à terra prometida, a partir desta Páscoa, vocês sairão do Egito, e a promessa que eu tenho sobre vocês irá se cumprir. Então a Páscoa traz um símbolo para nós, além de chocolate, além do bacalhau. A Páscoa traz um símbolo para nós e nos diz que é no mês da Páscoa que Israel saiu de escravo e passou a ser liberto. É no mês da Páscoa que Israel sai do Egito e vai rumo à terra prometida. Pablo, o que você está querendo dizer? Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que este pode ser o mês, que este mês de Páscoa não será um mês talvez de chocolate para você, porque até os ovos da Páscoa está caro. Talvez será um mês que não terá bacalhau na sua mesa, e se tiver, amém, se tiver chocolate, amém, mas Páscoa para nós cristãos, que servimos a Jesus Cristo, não está ligado a coelho, não está ligado a chocolate, não está ligado a bacalhau. Páscoa para nós cristãos está ligado a um tempo em que nós saímos da escravidão e fomos libertos pelo Cordeiro. Está ligado a um tempo em que nós saímos da terra do Egito e agora estamos caminhando rumo à promessa que vai se cumprir. Qual é a promessa? A promessa de que há uma terra prometida que me espera e te espera, e essa terra te espera porque o Cordeiro morreu em nosso lugar.
Agora olha que interessante, porque existem alguns detalhes sobre esta Páscoa, como ela deve acontecer. Primeiro, um cordeiro inocente deve ser pego, e eu vou correr por conta do tempo. E esse cordeiro deve ser guardado, examinado e analisado. E no 14º dia ele vai ser sacrificado. Só que a Bíblia é detalhista em dizer assim, se o cordeiro for grande demais, ou se você observar que o cordeiro é demais para a sua família, chame o vizinho e diga para ele: tem muito cordeiro aqui em casa, dá para mim, dá para minha família, dá para você e dá para a sua família. Não entendi, Pablo. Páscoa fala de anunciação do Evangelho. Porque o que é o Evangelho? É eu chamar o meu vizinho e dizer: aqui em casa tem cordeiro, mas o cordeiro que tem aqui não falta. O cordeiro que tem aqui dá para mim, dá para minha família, dá para você e dá para a sua família. Pablo, eu não estou entendendo que cordeiro é esse. Se você ler Mateus na crucificação de Cristo, você vai ver Cristo sendo levado para Pilatos, e quando Cristo é levado para Pilatos, Pilatos vai rir, vai fazer uma ironia, e vai fazer uma piada dizendo: aqui está o vosso rei. Só que Israel, o povo, olha e diz: não, esse aí não é o nosso rei. E eles não estavam errados, porque ali Jesus Cristo não é rei, ali Jesus Cristo é o cordeiro. Então Pilatos olha e diz: é tempo de Páscoa, e na Páscoa nós temos um costume de soltar um prisioneiro e de condenar alguém. Quem vocês escolhem? Barrabás ou Cristo? Todos eles olharam e disseram: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Eles estão olhando e estão dizendo: ele não é nosso rei. E eles não estão errados, porque ali Jesus Cristo não é rei. Ali Jesus Cristo é o cordeiro. E sem saber, a humanidade está olhando e está dizendo: ei, Barrabás não pode morrer por nós. Barrabás não pode morrer pelos nossos pecados. Barrabás não pode alimentar nem a minha família, nem a família do meu vizinho. Mas esse Jesus, ele pode morrer pelos meus pecados. Ele pode morrer pelos pecados da minha família. Ele pode morrer pelos pecados da minha... Eles não sabiam, mas era isso que ele estava dizendo. E eu acho lindo, porque a Bíblia vai dizer que todas as vezes que um cordeiro iria ser imolado, o sacerdote precisava lavar as suas mãos ao analisar o cordeiro. E se não havia nele defeito algum, ele lavava a mão e sacrificava ao cordeiro. Porque quando ele estava lavando a mão, ele estava dizendo: eu irei agora sacrificar, eu irei agora tirar a vida de um justo, de um inocente, pelo pecado de Israel. Pilatos não sabia disso, Pilatos não conhecia isso, mas quando o povo fala: imola Jesus, mata o cordeiro pelos nossos pecados, Pilatos analisa Cristo de cima a baixo, todo o seu histórico. Ele vai dizer: não há pecado nele, não há erro nele, ele é justo, ele é inocente. E aí Pilatos, sem saber, vai fazer o mesmo ato do sacerdote. Ele vai lavar as suas mãos. E quando ele lava as suas mãos, espiritualmente ele está dizendo: aqui está o cordeiro inocente, que vai ser imolado sendo justo, mas que vai morrer pelos nossos pecados. Ele não precisava, mas ele vai ser morto pelos nossos pecados. Ele não tem pecado, mas ele vai morrer pelos nossos pecados. Mas interessante ainda, voltando no Êxodo, porque Cristo, ou melhor, Deus vai dar a Moisés alguns desígnios, algumas ordens. Moisés, no tempo da Páscoa, a morte passará sobre vocês. Moisés, no tempo da Páscoa, a morte visitará o Egito. E aonde tiver casa que tiver primogênito, todos vão morrer, a não ser, Moisés, que a casa imole o cordeiro, pegue o sangue e passe na porta de madeira. Essa é a marca. E dentro da casa tem que haver um culto. E nesse culto, na mesa, Moisés, tem que haver um cordeiro sacrificado. Vai passar a morte, mas se você não quiser morrer, Moisés, sangue na porta e cordeiro dentro de casa. Parece o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo em que a morte está passando por todas as casas. É um tempo em que a morte está assolando o Egito. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque tem sangue na porta e tem cordeiro dentro de casa. Tem sangue na porta
e tem cordeiro dentro de casa. Pablo, na minha porta de casa não tem sangue. Tem sim, porque aqui não está se falando de algo material, mas de espiritual. Pablo, que porta é essa? Quando Jesus morreu, ele vai morrer em um madeiro. É a porta de madeira. Ele carrega a cruz de madeira, é colocado nela e o seu sangue desce manchando ou marcando a cruz de madeira. Ali Jesus Cristo está marcando a nossa porta e está dizendo: ó, sobre a vida deles morte você não tem poder, sobre a vida deles morte você não pode tocar. Sabe por quê? Porque há sobre eles o meu sangue que derrama e limpa eles de todo pecado. Eles deveriam morrer, eles são pecadores, mas o meu sangue está sendo derramado no madeiro e está dizendo: eles estão limpos, estão marcados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E dentro da nossa casa tem o cordeiro, porque não é um cordeiro material, não é um animal, mas o mesmo cordeiro que foi imolado na cruz. E ele não habita na casa física, mas ele habita dentro de nós, para que a morte passasse no Egito como passou e não afetasse a casa. Sangue na porta e cordeiro dentro de casa. Se o tempo que nós estamos vivendo, nós não queremos ver a morte. E entenda, eu estou falando muito mais do que morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Porque querendo ou não, até nós cristãos estamos suscetíveis à morte carnal. Até mesmo pelo Covid, que é a pandemia do tempo. Mas estou falando de muita gente que não está morrendo na carne, mas está morrendo espiritualmente. E se nós não queremos viver essa morte, nós precisamos ter sangue marcado na nossa porta. E precisamos ter o cordeiro dentro. Sabe por que nós estamos aqui esta manhã? Estamos aqui por conta do sangue da carne dele. Estamos aqui anunciando e trazendo a memória, dizendo: na minha porta tem sangue do cordeiro, e dentro de mim o cordeiro está Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que você está aqui essa manhã. Aí, para terminar, Deus dá a Moisés alguns desígnios e diz assim: Moisés, não vão comer ele cru, vocês vão assar ele no fogo, e vocês vão comer a cabeça, os pés e a fissura. Cabeça se fala, quando Deus está falando a Moisés, como a cabeça do cordeiro, Deus está dizendo para Moisés: o meu povo vai ter a mesma mente que a minha. Eles vão pensar igual o cordeiro pensa. Quando Deus fala a Moisés, coma os pés, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o meu povo vai andar pelos mesmos caminhos que eu ando. Fala para eles comer os pés do cordeiro. E quando Deus fala a Moisés, Moisés, fala para o meu povo comer a fissura, está dizendo de algo interno, está dizendo de algo dentro, está dizendo para Moisés: Moisés, o meu povo vai ser cheio da minha presença. A minha fissura, ou seja, a minha presença estará dentro deles. Se você ler o Novo Testamento, você vai ler dizendo: ó, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. É a cabeça do cordeiro. Jesus vai olhar e vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, coma aos pés do cordeiro. E a Bíblia vai dizer também: ficai reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está dizendo, Jesus também olhou e disse quando estava subindo ao céu: eu estou indo, mas virá um que será o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias da vossa vida. Está dizendo da fissura do cordeiro. Vocês são cheios, os vossos passos são os meus passos, e os seus pensamentos são os meus pensamentos. Páscoa é isso. Páscoa é tempo de libertação. Páscoa é tempo de sair da escravidão. Páscoa é tempo de lembrar que o cordeiro morreu, mas morreu para marcar a nossa porta e para entrar na nossa casa. Estamos em uma santa ceia em meio de Páscoa. Jesus Cristo está nos dizendo: no ano de morte, no tempo de morte, eu marquei a vossa porta, eu enchi a vossa casa, não haverá morte. Isso aqui é para quem crê e para quem recebe. Não haverá morte sobre a tua vida, não haverá morte sobre a tua casa, porque o cordeiro morreu para marcar a tua história. E o que é a ceia? A ceia é uma Páscoa, aonde o cordeiro foi imolado, para que seu sangue marcasse a nossa porta, e para que nós fôssemos cheios da sua presença.
Páscoa é um memorial para o povo sempre lembrar que eles não foram chamados para ser escravos, mas para a liberdade. Santa Ceia também é um memorial, porque a Páscoa lembra que o povo saiu da escravidão para a liberdade. E a Santa Ceia, Pablo? A Santa Ceia me lembra que eu saí do inferno para poder morar na mansão celestial. Eu vou repetir porque isso aqui merece pelo menos um glória seu nessa manhã. A Páscoa lembra que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito para a libertação e cumprimento de promessas. E a Santa Ceia, Pablo? A Santa Ceia lembra para mim e para você que nós saímos do inferno, fomos libertos do inferno, fomos libertos do pecado e somos livres para morar na mansão celestial. Se tem alguém que entende essa palavra, se tem alguém que recebe essa palavra, pelo amor de Deus, abra a boca e glorifica o Cordeiro. Abra a boca e glorifica o Cordeiro, porque Ele está aqui essa manhã. Fica de pé comigo, meu tempo já foi. É por isso que minha Páscoa não pode ser de chocolate, coelhinho, peixe, bacalhau. E eu não estou dizendo que você não pode comer isso, pelo amor de Deus, coma. E se quiser, me dê de presente, ovos de Páscoa. Manda bacalhau lá para casa. Nós vamos fazer festa. Só que Páscoa para nós está além disso. Páscoa para nós é lembrar que o Cordeiro inocente morreu para que a minha porta esteja marcada e para que eu esteja cheio da sua presença. Eu não estou aqui, talvez você não teve ovo de Páscoa, talvez você não teve bacalhau, talvez você não comemorou com coelhinho, mas eu posso te dizer, tem algo que nunca vai faltar na sua Páscoa. E Páscoa para nós não é 14 de abril apenas, não é só mês de abril. Páscoa para nós é todo dia, porque todo dia é dia de lembrar que o Cordeiro não nos deixou e nós podemos ter Ele sem condição financeira, sem dinheiro guardado, sem precisar comprar, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, porque se estamos aqui essa manhã é porque o Senhor se entregou na cruz por nós. Nós não merecíamos, nós não tínhamos como estarmos aqui, Senhor. Aqueles que estão assistindo pela internet em casa, eles não poderiam, Senhor, ter o gostinho de estar assistindo de casa. Mas nós estamos aqui porque o Senhor se entregou. E estamos aqui para lembrar, para trazer a memória e para anunciar. Porque se tem cordeiro na minha casa, pode ter cordeiro na vida do meu vizinho. Se tem cordeiro na minha cidade, pode ter cordeiro no meu estado. Se tem cordeiro no meu estado, tem cordeiro para essa nação. Senhor, é ano de morte em que a morte está passando por lares, mas a casa dos teus está guardado pelo teu sangue e pela tua presença. Pelo teu sangue e pela tua presença. Senhor, aonde tem alguém se sentindo culpado, aonde tem alguém, Senhor, que está confessando os seus pecados, o sangue do Cordeiro é poderoso para limpar, Senhor, todos aqueles que estão assim se sentindo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.